Bom dia, meus amores, minhas amoras. Como vocês estão? Tudo bem? Com vocês? Bom, na última aula a gente estava estudando a parte de estudo dos gases e no nosso caso a gente viu que para eu poder entender o gás, estudar o comportamento de um gás, né, eu preciso saber sobre a pressão dele, o volume, a temperatura e a sua massa molar ali, no seu número de mols. Em resumo, a gente utiliza duas equações. Uma, Pivot-Povetot, que é a equação quando eu tenho uma transformação de gases, e tal, cachorro lindo. E utilizamos outra relação onde eu tenho PV igual a nRT. Né? Basicamente, na pressão eu tenho várias unidades medidas, volumes eu tenho várias unidades medidas, e a temperatura, a única unidade medida que eu tenho é Kelvin. Então, a única restrição que eu tenho para utilizar essa equação é exatamente que seja a mesma unidade, ou seja, se eu estou utilizando pressão em ATM, aqui é ATM, volume, volume, temperatura, temperatura. Já no outro caso, eu tenho o número de mols, tudo, né? Eu já tenho minhas próprias unidades, mas eu tenho que ter a mesma unidade. E a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Vimos a relação de transformações, isovolumétrico, isotérmico, isobárico, né, as três condições. Chegamos a fazer exercícios sobre elas. E vamos continuar e vamos corrigir os exercícios que ficaram para casa. Então vamos lá. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de gás, de um gás ideal, inicialmente a 200, para que seu volume, para que quando o seu volume, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Então repare que aqui eu tenho o estado inicial e o estado final. Porque ele está perguntando qual é a temperatura se o volume e se a pressão duplicar. Então eu vou pegar a minha equaçãozinha, Pivot-Povetot, meus estados iniciais e finais que eu vou analisar. Então vamos lá. Inicial, ele tem um volume V, temperatura que já é 200 e uma pressão P. E aí o que ele pede? Ele fala que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Então o volume é 2 vezes V e a pressão ela vai ser 2 vezes P também. E ele pergunta qual vai ser essa temperatura. Então beleza, montei o meu sistema inicial final, agora é só substituir. Então eu vou ter ali, ó, pressão P, volume V, temperatura T. Então, minha pressão é 2 vezes ela, meu volume é 2 vezes, e minha temperatura é o que eu quero descobrir. Aqui é 200, né? Então vamos lá. Analisando, eu tenho que P e V são iguais. P e V são iguais. Posso tirar da minha equação. Então vai ficar aqui 1 sobre 200. 2 vezes 2, 4. Beleza. Posso multiplicar cruzado, então vai ficar T vezes 1 igual a 200 vezes 4. Então minha temperatura é igual a 800 Kelvin. Ou seja, se eu duplicar a pressão e duplicar o volume, a minha pressão ela quadruplica. Isso porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. A mesma coisa com o volume. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Já no nosso caso, que a gente resolveu no outro exercício, se a pressão aumenta, o volume diminui, porque eles são inversamente proporcionais. Então, comportamento de um gás real aproxima-se de um gás ideal quando submetido a baixas temperaturas, submetido a baixas temperaturas e baixas pressões, submetido a altas temperaturas e altas pressões, altas pressões e baixas temperaturas. No caso, ele vai ser submetido a baixas temperaturas e baixas pressões. Qualquer pressão muito elevada, tudo ele começa a desregular e não funcionar direito. Próximo, em uma transformação isovolumétrica, então ele já disse para a gente qual a transformação, a temperatura final do processo é o quádruplo da temperatura inicial, então 4 vezes. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e a pressão inicial.
Então vamos lá. Pressão, volume e temperatura, né? Todos nos conformes. E aí o que ele vai falar então para gente? Transformação isovolumétrica. Então o meu volume é constante. Temperatura no processo é 4 vezes. Então 4 vezes T. E aí ele pergunta qual é a relação da pressão inicial com a pressão final. Então montei ali a minha equação. Vou substituir. Então aqui eu tenho P, aqui eu tenho V, aqui eu tenho T. Então minha pressão vai ser um P', meu volume é igual e a temperatura vai parecer um 4T. Então tanto o meu volume quanto a minha temperatura são iguais. Posso retirar da minha equação. Então o que eu consigo obter aqui da minha relação? Consigo obter que minha pressão ela vai ser P' dividido por 4, ou seja, a pressão final será 4 vezes menor, ao contrário, a pressão final é o P', tudo bem? Não confunda. Então é 4 vezes a pressão inicial. Então ela é 4 vezes maior. Não haverá variação de pressão, uma vez que a transformação é isocórica. Não, porque ele não informa, fala que é isovolumétrica. Isocórica, isocórica seria volumétrica também, mas como ele está pedindo pressão, então isso não muda. A pressão final será o quádruplo da pressão inicial. Perfeito. Então é exatamente essa aqui. Ela será o quádruplo. Então, achamos nossa resposta. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então a gente começa outro conteúdo que é a parte de trabalho. O que é o trabalho? Imagina que eu tenho aqui um gás e eu aqueço esse gás. Então esse gás ele vai começar a expandir. Então eu estou dizendo que esse gás ele está realizando e ou sofrendo trabalho. O que é realizar trabalho? Significa, ó, quando um gás ele realiza trabalho, ou seja, significa que o volume aumenta. Ou seja, o gás está inflando, ele está enchendo. Né? Eu tenho uma bexiga, eu tenho um balão e eu estou enchendo esse balão. Ou seja, eu vou dizer que meu trabalho é positivo. Quando o meu gás sofre trabalho, eu digo que o volume diminui. Ou seja, eu tenho uma bexiga e eu estou comprimindo essa bexiga. Eu estou forçando a bexiga a diminuir de volume. Então não é a bexiga que está exercendo trabalho, ela está sofrendo trabalho. Então, quem é o trabalho? O trabalho ele pode ser considerado como a pressão vezes a variação do volume ou a área debaixo do gráfico. Por que a área debaixo do gráfico? Né? Porque se a gente for ver, a gente estava vendo que a pressão ela é dada por uma equação como essa aqui. Ó. O gráfico ele sempre é um gráfico de pressão por volume. Se o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, significa que eu estou analisando uma base vezes uma altura. Logo, eu estou calculando a área desse cara. Tudo bem? Então imagina aqui, ó, tem um gás, que ele tem um volume, eu aqueci esse gás e esse volume começou a aumentar. É o exemplo de, sei lá, estou botando uma panela para poder ferver. Então o que acontece? Essa panela para ferver, ela vai começar a aumentar o volume. Ou, por exemplo, quando vai cozinhar arroz, feijão na panela de pressão, começa a apitar porque você aumenta a temperatura. Eita, o negócio está flicando mesmo a câmera. Então você aumenta essa temperatura, por consequência, a pressão ela vai aumentar. Volume é constante, não é um processo isovolumétrico, porque a panela de pressão não muda de volume, o que muda é o que? A temperatura e a pressão. Então, em resumo, eu vou utilizar essa equação aqui. Ó. Sempre lembrando que a variação de volume é algo final menos inicial. Pressão em Pascal, aqui vai dar em metro cúbico. Por que isso? Porque a gente sabe que o trabalho ele é uma energia e ele é dado em joule. Tudo bem? Então vamos aos nossos exercícios para a gente ter uma ideia. Então, ó, determine o trabalho realizado por um gás em expansão
que teve seu volume alterado de 5 vezes 10 a menos 6 para 10 vezes 10 a menos 6, em uma transformação de pressão constante. Rapaz, mas a câmera está dando umas mudadas muito doidas. Provavelmente é o conector aqui da câmera. Então vamos lá. Trabalho, pressão vezes variação do volume. A pressão vale quanto? Vale 4 vezes 10 a 5, né? Então eu vou ter aqui 4 vezes 10 elevado a 5 vezes. Qual a variação do volume? Lembra que é sempre o volume final menos inicial. Então eu vou até tirar a câmera aqui. Então o volume final, se ele vai de 5 para 10, o meu volume final é o 10. Certo? Então, esperar aqui que ele está salvando. 10 elevado a menos 6 menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Achei o trabalho dele. Então eu vou ter aqui, ó, 10 menos 5, né? Porque a base é igual, vai dar 5. Então, como que eu faço essa multiplicação? 4 vezes 5, 20. 5 menos 6, isso aqui vai dar menos 1. Então é a mesma coisa que 20 vezes 10 é menos 1. Ou, se a gente quiser, menos 1, retira o número da vírgula. 2 joules. Então, o trabalho realizado por esse cara vai ser exatamente de 2 joules. Tudo bem? Dúvidas? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem alguns. Eu vou fazer mais um. Em um processo a pressão constante. Então, aqui ó, é 10 elevado a 5. Um gás aumenta o seu volume de 8 vezes 10 a menos 6 para 13 elevado, né? Que não, acabou não saindo, 10 a menos 6. E aqui esse M3 é o metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá. Copiar aqui os valores. Então a pressão dele é de 2 vezes 10 elevado a 5. O volume ele vai de 8 para 13. Então final menos inicial, 13 menos 8. Beleza. Então aqui 13 menos 8, isso vai dar 7. Na verdade dá 5. Errei feio, errei 20. Então aqui 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Então aqui dá o mesmo processo 10. E aqui vai dar 1 joule. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Então esse dever aqui eu vou deixar para casa. Para tentar fazer. Lembrando que tem que converter centímetro cúbico para metro cúbico. Ah, mas como que converte centímetro cúbico para metro cúbico? Então deixa eu deixar uma listinha aqui. Ó. Eu tenho que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, 1 metro quadrado é igual a 100 vezes 100 centímetros. Ou seja, 10 elevado a 4. Então a gente consegue calcular quanto que é um metro cúbico, certo? 1 metro cúbico é igual a 100 vezes 100 vezes 100 centímetros cúbicos. Então são 6 zeros, né? Então, só converter esse cara. No caso, você vai dividir por 10 elevado a 6, né? Mas em resumo é essa a lógica. Então isso aqui fica para casa. Vou botar lá no fundo. Então vamos lá. Além do processo de trabalho, a gente viu a questão do gráfico, né? Calcule o trabalho realizado pelo gráfico. Então repara que eu tenho minha pressão e eu tenho meu volume. Aqui não é uma pressão constante, mas não tem problema. Ainda continua sendo a área desse gráfico. Como que eu calculo a área desse cara?
eu posso calcular como a área de um trapézio. Ou, se quiser, eu posso dividir esse gráfico em duas áreas. Posso dividir ele em uma área 1 e posso dividir ele em uma área 2. Ou seja, aqui eu tenho meu A1 e meu A2. Então, eu vou dizer exatamente o seguinte. Meu trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Ou a área, que é exatamente A1 mais A2. Quem é o meu A1? O meu A1, a gente calcula aqui agora. A1 é o triângulo, né? Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Concorda comigo? Então vamos lá. Quem é a base? Ó, se ele vai de 4 até 7, a base é 7 menos 4. E aí, a altura dele é 4 menos 2. Tudo bem? 4 menos 2. Vezes, não posso esquecer do 10 elevado a 5. Então, isso tudo é o quê? Divisível por 2. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. 7 menos 4 aqui vai dar 3. E aqui vai dar 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou ter 3 vezes 10 elevado a 5 joules. Então, beleza. Achei minha área 1, vou para minha área 2. Quem é minha área 2? Minha área 2 é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Ou seja, é 7 menos 4 vezes 0, 2 menos 0. Então aqui vai dar 3. 3 vezes 2 vezes 10 elevado a 5. Então esse cara, ele vai dar 6 vezes 10 elevado a 5. Deixa eu tirar esse joule daqui. Então achei a minha área, agora é só calcular o meu trabalho. Então, a ideia é bem simples, por mais esdrúxula, né? Não é bonito esdrúxulo. Por mais que ele possa ser diferente a área, você sempre vai conseguir converter ele em um triângulo e quadrado. Então, eu vou ter que minha resposta vai ser 9. 9 vezes 10 elevado a 5 joules. Tudo bem? Dúvidas? Então, o que a gente começa a ver a partir de agora? A gente começa a ver o conceito de energia interna. O que é energia interna? A energia interna, ela nada mais é do que a energia que o sistema precisa para poder viver. Por exemplo, para que você sobreviva, você precisa de uma energia interna, né, que é o que vai fazer com que o coração bata, com que o seu cérebro funcione. Ou seja, uma energia fundamental para o seu corpo estar funcionando. Em resumo, é isso. Então, a energia interna ela vai ser dada por três meios de nRT. N a gente já conhece como número de mols, o R a gente já conhece por aqueles dois parâmetros, e o T a gente já conhece pela temperatura. O único detalhe a mais que a gente tem agora é esse cara que é o 3 meios. 3 meios é quando a gente analisa uma molécula que ela é monoatômica, ou seja, só tem um átomo. Né? Por exemplo, flúor. Não, flúor não é. Tipo hidrogênio. Não, hidrogênio também não. Tem que ser um gás natural. Hélio, argônio, xenônio são gases naturais, né? E gases nobres, desculpa.
E por serem nobres, eles vão se comportar dessa forma. Já se for um gás diatômico, ou seja, dois átomos, tipo H2, O2, F2, né? Cl2 e por aí vai, a gente substitui esse cara por um 5,5. Em resumo, é só isso. Então vamos ler alguns exercícios. Ó. A energia interna de um gás é a média da energia cinética medida de todas as suas partículas. A energia interna contendo 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é igual a, dado R, repara que ele já deu o R para a gente. Então olha como é fácil. Eu vou pegar a minha equação. Minha equação ele diz que a energia interna é igual a 3 meios de N vezes R vezes T. Como ele está falando que é um gás monatômico, então não tem problema nenhum. É só a gente pegar e substituir. Então eu vou ter 3 meios vezes quantos mols eu tenho? 2. Qual é o R? 8,37. Qual é o K? 300. Então agora é só a gente fazer essa conta aqui. Ó. Então, fazendo o nosso glorioso Hollywood, 3 meios vezes 2 vezes 8,37 vezes 300, 7.533 joules. Ou, se a gente quiser, come aqui 3 zeros. Então a gente vai ter exatamente 7,5 vezes 10 elevado a 3. Ou seja, letra A. Então, letra A vai ser exatamente a nossa resposta. Tudo bem? Bem de boa, né? Não tem muito mistério quanto a isso. B. Um gás monoatômico ideal de volume 3 metros cúbicos é colocado sob uma pressão de 10 pascal. Sob uma pressão de 10 pascal. Energia interna em joules do gás é igual a. Tá, então ele me deu um gás monatômico. Esse aqui. Tá. Olha que interessante essa questão. Eu não consigo resolver ela porque eu não tenho a temperatura. Mas eu preciso utilizar outra equação que a gente viu na aula anterior. Qual é a equação? PV igual a nRT. Cadê? Aqui, ó. Por quê? Ele me deu duas informações importantes para eu poder encontrar nessa questão. Então, ó, ele me deu que a pressão ela é de 3. Opa, pressão é de 10 elevado a 6. O volume ele é de 3. O R, qual R eu vou utilizar? Olha aqui, ó. Deixar aqui no cantinho. Não tão cantinho assim. O R que a gente vai utilizar, como ele deu o cara em metros cúbicos e pascal, ou seja, o cara que a gente vai utilizar é exatamente o 8,31. Então aqui vai ficar 8,31. Pô, mas eu não sei o número de mols e nem sei a temperatura. Não tem problema. Porque quando eu for substituir, eu já substituo esse cara aqui, ó. Ou melhor ainda, eu nem preciso substituir o R. Eu vou deixar o R quieto. Então, quanto que dá esse cara aqui, ó? nRT é igual a 3 vezes 10 elevado a 6. Concorda comigo? Tem que concordar, né? Então, eu vou ter esse cara. Quando eu for calcular minha energia interna, 3 meios de nRT. Quem é nRT? nRT é exatamente 3 vezes 10 a 6. Olha como ele já me facilitou a conta. Embora ele não tenha dado temperatura, eu não preciso calcular, né? Porque ele já me deu essa relação. Então, 3 vezes 3, 9, dividido por 2, vai dar 4,5, né? 3 dividido por 2, 4,5. Como é um gás monoatômico, então mono
vai ser exatamente 3.000. Se ele falasse que é um gás diatômico, aí eu tinha que tomar cuidado com o outro sistema. Então eu vou ter aqui exatamente minha resposta, 4,5. Deixa eu ver aqui. Estranho, não tem resposta. Provavelmente deve ter alguma questão errada. Ou, deve ter errado alguma coisinha aqui. Então, vou alterar aqui. Pronto, 4,5. Chegamos à nossa resposta, que é a letra B. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, por hoje, a gente termina por aqui. Fica aí umas questõezinhas bem simples para a gente poder resolver. 4 questões, né? Um pouquinho chato, mas faz parte. Não esqueça de fazer a OE, tudo bem? Que aí, posteriormente, na próxima aula aí, quem sabe na outra, a gente já está corrigindo ela. Certo, gente? Então, até mais. Falou, pessoal. Até mais.